Semana J+. Oferecimento West Zap West Rock. Mande um oi agora mesmo. Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. Ex-secretário de Major Vieira é assassinado a queima-roupa com 4 tiros. A gente te conta o que já se sabe sobre este crime. Câmara conclui votação da extinção do mandato de Renato Pique, mas novas eleições dependem da Justiça Eleitoral. O governo faz apenas uma advertência a envolvidos em compra de respiradores que nunca foram entregues a Santa Catarina. Demora no atendimento da UPA 24 horas volta a ser questionado por pacientes. E ainda, apostador de Canoinhas leva 3 milhões de reais na Loto Fácil. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente! As Polícias Civil e Militar de Canoinhas seguem nas investigações tentando identificar um possível mandante do assassinato do ex-secretário municipal de Major Vieira, Sérgio Roberto Lezan, de 56 anos, morto com 4 tiros na manhã de terça-feira em frente ao ginásio de esportes de Major Vieira. A Polícia Militar e a Polícia Civil de Canoinhas, apoiados por equipes policiais de Mafra e curitibanos, além do helicóptero Águia da PM, trabalharam nas buscas por 2 suspeitos presos na noite desta terça-feira, acusados de assassinar com 4 tiros o policial da reserva e ex-secretário de Obras de Major Vieira, Sérgio Roberto Lezan. Lezan estava estacionado na sua caminhonete aqui em frente a esse ginásio quando 2 rapazes em uma motocicleta se aproximaram, um deles desceu, foi até o Lezan, que abriu a porta da caminhonete, os 2 trocaram algumas palavras e então esse rapaz sacou de uma arma e deu os tiros que mataram o ex-policial. Testemunhos indicaram que as pessoas já vinham acompanhando ele há alguns dias e que, de fato, é um crime que já havia um planejamento anterior. Levantamos diversas câmeras de segurança da região, conseguimos identificar as características da moto e as características das pessoas envolvidas. No final da noite de terça, os 2 suspeitos foram presos no interior de Papanduva. Eles prestaram depoimento e seguem presos, conforme explicou o delegado ao programa Fala Cidade da 98 FM. Um apresentou negativa da autoria, negou os fatos, e outro permaneceu em silêncio. Então a gente não tem... Eles não estão dispostos a colaborar. Não tem colaboração deles em relação aos fatos, né? Um negou de forma sucinta e o outro exerceu o direito de permanecer em silêncio. A partir do momento que ele exerce o direito de permanecer em silêncio, nós não podemos mais fazer questionamentos. Nossa legislação veda isso. Eles estão acompanhados de advogado? Acompanharam o advogado, sim. Certo. Eles têm parentesco, esses 2? Não tem parentesco. Não tem parentesco. Não tem parentesco e o que negou a autoria diz que não se conhecem, que não tem relação. E eles têm antecedentes criminais? Possuem. Os 2 têm antecedentes? Os 2 têm alguns antecedentes. E seria ligado a questões como essa, como um homicídio, uma tentativa de homicídio ou crimes menores? Bastante crimes patrimoniais. Né? Roubo, furto? Isso, exatamente. Um deles, inclusive, esteve preso no estado de São Paulo durante algum período. Certo. A idade deles? Um é nascido em 91, o outro é nascido em 94, mais pro final do ano. Agora as contas já não sei. 91, então ele tem... 31? 31 e o outro 20 e alguma coisa. Isso. 27 por aí, 26, por aí. Certo. É que havia, né, ontem até os comentários sobre a possibilidade de ter um menor de idade, não tem menor de idade nenhum envolvido. Não tem menor. Né? E essa questão de quem vocês imaginam que possa ter sido o mandante, ou seja, aquele que comprou a moto, né, como é que está a tratativa para chegar nele? As investigações estão em andamento, né? Infelizmente ainda não é o momento adequado para passar as informações, mas as investigações estão avançando na busca de identificar as razões específicas por que o crime foi praticado. Lezan foi sepultado nesta quarta-feira em Eriniópolis, sua cidade natal, seguido de uma escolta policial que foi de Major Vieira até a cidade vizinha. Lezan era policial militar da reserva. Apesar da prisão dos 2 suspeitos, as investigações prosseguem. Toda investigação do homicídio é uma investigação muito complexa, né? Busca-se um conjunto probatório bem robusto, então não há como dizer assim, quanto tempo demora, porque às vezes tem elementos que fogem ao nosso controle, né? Necessita de outras diligências, às vezes de outros locais, por isso que ela acaba sendo um pouco mais morosa. Essas investigações é por causa da complexidade que envolve o fato. Um dos presos levava na meia R$ 3.300 em cédulas de R$100, além de notas de R$100 no bolso. Um deles tinha uma tatuagem de palhaço nas costas, símbolo de assassino de policiais dentro da gíria criminal. Lezan era policial militar da reserva e a despedida a ele foi marcada pela emoção dos colegas de farda.
Carregar. Apontar. Fogo! Carregar. Apontar. Fogo! Descansar. Arma. Uma das especulações sobre a morte do Lezan esteve vinculada a uma denúncia que ele fez no ano passado à polícia relacionada à então contadora da prefeitura, Marenise Broco. Ela foi presa junto com o marido por desvio de recursos da prefeitura de Major Vieira para as contas pessoais dos dois. A polícia não descarta nenhuma hipótese e segue várias linhas de investigação. Falando neste caso aí da Marenise Broco, ela e o marido foram condenados no mês passado por desvios que teriam ocorrido entre 2013 e 2014. Então essa denúncia não tem nada a ver com o que o Lezan denunciou no ano passado. Isso porque, mesmo tendo sido descoberta e mediante acordo com o Ministério Público, ela voltou ao trabalho. A Marenise teria continuado a desviar os recursos da prefeitura, o que foi denunciado então pelo Lezan e o prefeito Adilson Littikoski. No caso que remonta a 2013 e 2014, a Marenise foi condenada a 54 anos de cadeia. E o marido, o André Liskoski, a 33 anos de cadeia por terem desviado mais de R$500 mil da prefeitura. Eles ainda terão de devolver mais de R$1 milhão a título de indenização ao município. Os dois, contudo, ganharam o direito de recorrer da sentença em liberdade. No caso denunciado por Lezan e pelo prefeito, a sentença ainda não saiu. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Mafra, elucidou um roubo ocorrido em uma casa em outubro do ano passado. Na data, homens armados invadiram a casa de um empresário, o agrediram e fizeram ele e sua esposa reféns em sua própria casa. Os autores exigiam dinheiro, mas como as vítimas não dispunham de valores em espécie, ficaram horas sob o poder dos assaltantes, que na fuga ainda levaram diversos objetos de valor da casa e de uso pessoal das vítimas. Segundo a Polícia Civil, durante as investigações foram colhidas diversas informações, inclusive que um dos autores ficou durante dias fingindo ser morador de rua, inclusive dormindo ao relento, para monitorar a rotina da família alvo dessa ação. Na quarta-feira agora, 3 homens foram presos acusados de envolvimento neste roubo. Atenção, moradores da região. A 5ª Região Militar, sediada em Curitiba, está realizando um exercício de tiro na área de manobras do campo de instruções Marechal Hermes, de 3 Barras. Esse exercício está se concentrando na localidade de Campininha. Segundo o Exército, os exercícios de tiro começaram na quarta e devem seguir até o dia 24 de junho. Em nota, a corporação alerta para que a população vizinha ao campo de instruções não se surpreenda com eventuais barulhos causados pelas explosões ou impactos dos tiros. Um ano depois, ainda segue o mistério a identidade da caveira e dos ossos encontrados enterrados no distrito de Paula Pereira, interior de Canoinhas, em junho e julho do ano passado. Segundo o delegado Darcy Nadal Júnior, que encaminhou a ossada para a perícia, não houve nenhum avanço na tentativa de identificar a identidade da caveira e dos demais ossos. Com 9 votos favoráveis, a Câmara de Vereadores de Canoinhas aprovou em segunda e definitiva votação o decreto que extingue o mandato do vice-prefeito de Canoinhas, Renato Pique. A vereadora Silmara Gontari, que teve justificada a ausência na sessão por problemas de saúde. Esse é um projeto que foi de autoria minha, da vereadora Zenilda, mas também com participação ativa da vereadora Tati, do vereador Marcos Homer. É um projeto que tinha que partir de algum vereador e nós não poderíamos ficar omissos a essa situação, né? Vendo o município efetivamente sem um prefeito eleito, nós tendo essa prerrogativa, né? Privativa, inclusive, da Câmara, e simplesmente não atendermos esse anseio da comunidade. Com o pedido aprovado por unanimidade em segunda votação, a Justiça Eleitoral deve ser informada e, se o juiz compreender que há legalidade no pedido de extinção de mandato, deve marcar novas eleições. Nós vamos padecer de uma continuidade de um trabalho administrativo, se nós não tivermos novas eleições, porque cada ano vai ser um presidente da Câmara, possivelmente vai ser um prefeito. Cada um com um planejamento, uma ideia, uma forma de trabalho, de condução de pessoas, de secretarias, e isso nós vamos perder muito quanto município. Mesmo com a aprovação, o processo de impeachment contra Pique continua. O impeachment continua, né? Além de não perder ainda o objeto, né? O que a gente votou hoje aqui ainda vai para a Justiça Eleitoral, para a decisão deles. A gente ainda tem os direitos políticos do Renato Pique.
Né, e isso é muito importante, a continuidade do impeachment, para que seja realmente pedido, né, a cassação dos direitos políticos dele, para que o que ocorreu agora não venha a ocorrer novamente. Se o processo de impeachment for aprovado, Renato Pique fica inelegível por 8 anos. Segundo o relator do processo de impeachment, que corre paralelo a essa questão do decreto, Marcos Romer, o relatório da comissão ficará pronto na próxima semana. Dessa forma, caberá ao presidente da Câmara, Gil Baiano, marcar a votação do relatório. Canoinhas vai receber 2 equipamentos do governo do estado de Santa Catarina que vão auxiliar na manutenção das vias públicas não pavimentadas. Trata-se de um conjunto de britagem primária sobre esteira, o popular britador móvel e uma patrola. O valor do repasse ao município sobre a compra do britador é de R$1.200.000. O prefeito em exercício William Godoy encaminhou à Câmara de Vereadores de Canoinhas, nesta semana, um conjunto de 14 projetos de lei que servem como anexos ao plano diretor do município, pendente de revisão desde 2015. Essa série de planos dialogam entre si e, ao fim e ao cabo, estruturam o uso do solo em Canoinhas nas suas mais amplas possibilidades. Eles estão na gaveta desde 2020, quando foram entregues por uma empresa contratada para produzir o material. Demora no atendimento da UPA 24 horas volta a ser questionada por pacientes de Canoinhas. E ainda, Elon Musk ignora pedaço de foguete que caiu em São Mateus do Sul. Nós voltamos em 1 minuto. O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos. Mudar. Buscar novas formas de ver o mundo. Trocar padrões por experiências. Independente da época. Ser você mesmo. Retrô. Faça sua época. Os óculos e armações retrô você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canoinhas, Santa Catarina. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. Mesmo com a troca da equipe médica na semana passada, quem procura a unidade de pronto atendimento aqui de Canoinhas, a UPA 24 horas, continua tendo de esperar horas a fio. Onde está o problema do atendimento médico em Canoinhas? É a segunda vez em menos de um mês que os pacientes reclamam da demora pelo atendimento médico aqui no UPA 24 horas. Chegamos hoje pelas 9 horas da manhã e até o momento, então, eu devo ter mais uns... Agora há pouco eu tinha 13 ainda na minha frente. Entrei na categoria verde, a minha filha entrou na categoria azul e tem uns 38 mais ou menos na frente dela. Possivelmente ela não vai conseguir, eu não sei horário. Agora, nós perguntamos o que acontece. Alguém pode responder para nós o que está acontecendo? É médico, falta de empenho? Falta políticos? Falta secretários, coordenadores? O que falta? Não tem verba? Alguém pode nos dar uma explicação por que de tudo isso? Logo depois da entrevista, a coordenadora da UPA 24 horas se dispôs a explicar o motivo da demora. Hoje, infelizmente, a nossa segunda-feira começou bem sobrecarregada. Tivemos alguns médicos hoje de atestado que, infelizmente, sobrecarregou a UPA aqui. Mas nós estamos atendendo.
Os médicos não pararam de atender, estamos com alguns casos graves que precisam um pouco mais de cuidado e exigem um pouco mais de tempo dos nossos profissionais. Mas eu esclareço para a população que estamos sim atendendo, os médicos não pararam de atender e o atendimento continua assim. Thaís, é importante salientar, esses médicos atestados não são os médicos da UPA, né? Não, são os médicos das unidades básicas, onde hoje sobrecarregou a UPA sim. Durante a conversa com a coordenadora, o nome de Marcos foi chamado. Não estou querendo passar na frente de ninguém, não estou cobrando isso, mas imagino que teria que ser mais rápido. A gente não tem parado o atendimento, eles são selecionados conforme a classificação na triagem e a gente tem atendido o tempo todo. Essa reportagem aí foi gravada na segunda pelo Luiz Felipe, mas neste feriado de quinta-feira, o J+, voltou a receber reclamações de pacientes que estavam há horas na UPA sem terem sido atendidos. Você se lembra daquele caso dos respiradores? Então, durante a pandemia, o governo do estado pagou 33 milhões de reais por 200 respiradores que nunca foram entregues. Pois bem, nessa semana foi divulgada a punição aos envolvidos no caso. A investigação interna da Secretaria de Estado da Saúde, que apurou as supostas irregularidades cometidas por servidores, no caso dos respiradores fantasmas, decidiu pela absolvição de 5 dos profissionais envolvidos pela suspensão de 15 dias de uma servidora, segundo contou o deputado Bruno Souza. Então, catarinense, você foi feito de idiota, né? Eu fui feito de idiota, né? Porque eu estou cobrando desde o começo. Só sobre essa comissão aqui eu tive 5 pedidos de informação, eu denunciei, eu cobrei, eu incomodei e eu fui feito de idiota. E você também, né, catarinense? Porque você está pagando isso. Então você, o secretário aqui, toda a comissão, fez você de idiota, de otário. Assim como eu. Eu estou indignado, obviamente, porque eu não nasci para ser otário, eu não nasci para ser idiota, que me desculpe a minha fala, mas é verdade. Então assim, Santa Catarina estava precisando de respiradores, nós compramos respiradores através de orçamentos fraudulentos, forjados, que não existiam, pagamos caro adiantados, não recebemos, e aí a compra foi feita de uma casa de massagem, nós descobrimos isso, o endereço que constava da empresa que vendeu os respiradores era uma casa de massagem, isso mesmo, isso que você está imaginando. Tudo isso aconteceu e atenção, a punição foi, para quem foi punido, porque todo mundo foi absolvido, só uma foi punida, foi de 15 dias de suspensão. O atleta canoinhense Matheus Dubkovski foi aprovado na seletiva da Seleção Brasileira de Base Sub-19 e participa no mês de agosto do Campeonato Sul-Americano de Voleibol. Neste mês de junho, a equipe brasileira está na Argentina e fazendo vários amistosos contra a seleção vizinha. O Campeonato Sul-Americano está previsto para começar no dia 22 de agosto, na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Até lá, a equipe brasileira segue com os treinamentos e com a participação em amistosos. Boa sorte aí para o Matheus. Canoinhas tem um novo ou uma nova milionária. Isso mesmo, uma aposta de Canoinhas acertou sozinha as 15 dezenas do concurso 2548 da Loto Fácil, que foi realizado na noite de quarta-feira em São Paulo. O apostador ou apostadora levou um prêmio de R$ 3.234.731,10, sem precisar dividir com ninguém. A aposta simples foi feita na lotérica Barão, que fica no edifício Nemari, na rua Vidal Ramos, centro de Canoinhas. O apostador ou apostadora marcou 16 números e pagou R$ 40 pela aposta. A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, foi comunicada sobre as conclusões de uma investigação feita pela Agência Espacial Brasileira, que apontou a empresa como dona daquele pedaço de foguete que caiu numa área rural de São Mateus do Sul em março. As imagens do estranho objeto de metal retorcido encontrado em uma propriedade rural, na localidade de Água Suja, foram analisadas por especialistas que afirmam ser um pedaço de foguete Falcon 9 da SpaceX. Segundo fontes diplomáticas ouvidas pelo jornal Folha de São Paulo, a SpaceX admitiu ser a responsável pelo lixo espacial e, mesmo assim, nada fez para resgate da peça. A empresa tem a obrigação de recolher o material, de fazer indenização, pagar uma indenização de gastos públicos com a investigação feita, além de indenizar eventuais danos causados pela queda da peça, segundo fontes envolvidas na apuração. Integrantes da AEB afirmam não se recordar de um caso dessa magnitude aí nos últimos 15 anos. E olha só essa imagem, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada na manhã de terça-feira para verificar um animal que entrou em um barracão do bairro industrial em Canoinhas. O felino é animal nativo, conhecido como leão-baio, puma ou sussuarana. Ele se escondeu em uma pilha de madeiras após ficar acuado, fugindo de cachorros.
Com uma rede pulsar, o animal foi capturado pela equipe da Polícia Ambiental e, como não apresentava ferimentos, foi na sequência reintroduzido em seu habitat natural. Uma excelente semana para você, aproveite bem e até a próxima.